Vocês acham mesmo que uma empresa vai pagar o salário do Memphis? Isso daí é toda uma cena. Isso é toda uma cena da qual faz parte também a seleção holandesa. A torcida merece saber o que está acontecendo. A torcida precisa de uma satisfação porque que um jogador que se machucou no lance do gol do Corinthians contra o Flamengo no dia 22 de março, ficou tanto tempo afastado, quem liberou ele para viajar, para assistir aos Jogos da Holanda na ocasião? O Corinthians é apenas a colônia de preparação, colônia de férias de preparação para a Copa. O spa de luxo. Então vamos lá. O Memphis não joga quarta-feira contra o Independente Santa Fé. E eu disse aqui que ele ia voltar só contra o São Paulo. Quesada, o tal de Memphis tá aí e os caras para renovar o contrato dele. Esses são jogos até a convocação, certo, Neto? Então, são poucos jogos. Ele será convocado pelo Ronald Koeman para defender a Holanda na Copa do Mundo. Isso daí é toda uma cena. Isso é toda uma cena da qual faz parte também a seleção holandesa. Quanto menos ele puder jogar, menos risco ele terá e mais descansado ele chegará para defender a laranja mecânica na Copa do Mundo. Só não enxerga quem não quer. São muitos dias afastado e nos momentos... 5 jogos, então, Faltam 5 jogos só, né? Porque não joga esse e depois sobram 5. E nessa Semana Santa, que é a semana do Corinthians, né? Porque tem o Santa Fé e o São Paulo, ele vai ter que ser o cara para que o Corinthians vença o São Paulo e não tem que negociar nenhum tipo de resultado, porque a campanha do Corinthians é pífia no Campeonato Brasileiro, é ridícula. Ridícula. E se o Corinthians, que é o pior mandante no Brasileiro, não conseguir pontuar contra o São Paulo, é clássico, é jogo difícil, a gente sabe, a situação do Corinthians vai ficar cada vez mais complicada. Magrão, qual a ideia sua do Memphis aí de Porto Alegre, aí da Bandeirantes, aí de Porto Alegre, em relação a ele não jogar também contra o Santa Fé na Libertadores e depois enfrentar o São Paulo no domingo, às 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena? O problema é que, chegando nesse período de pré-Copa do Mundo, um jogador que nem o Memphis, que praticamente está garantido na seleção, começa a escolher os jogos, né? Começa a tirar o pé, começa a se poupar. Só que quem paga o salário dele, e paga muito bem, é o Corinthians, né? Então eu acho que ele teria que estar em campo contra o Santa Fé e teria que estar em campo contra o São Paulo. Mas como pré-Copa do Mundo se escolhe muito que jogo vai jogar, ele vai jogar só contra o São Paulo. E tem essa prerrogativa aí da renovação do contrato dele, que eu acho que ele foi muito importante pro Corinthians nos títulos do Corinthians, no não rebaixamento do Corinthians, ele foi importante alguns anos atrás, mas agora ele não está sendo tão importante e o Corinthians precisa dele. Tanto que o Corinthians hoje está na zona de rebaixamento. E ele é um jogador importante, é uma liderança não só técnica, mas uma liderança que o adversário respeita. Então, quanto mais ele estiver em campo, é melhor para o Corinthians. Agora, ele está escolhendo que jogo que ele vai jogar. E quem paga isso é o Corinthians. 22 de março, o último jogo dele, 40 dias sem jogar. Você tem 6 jogos antes da Copa. Você não vai jogar contra o Independente Santa Fé, aí você joga contra o São Paulo. Pode até jogar contra o Barra, mas depois ele não joga os próximos jogos e talvez contra o Atlético Mineiro, em casa, Marília Ruiz, a maior jornalista desse país. Eu acho que o Marcelo Paz teve uma atitude muito interessante quando ele passou a gravar lá o vídeo para a TV Corinthians às segundas-feiras com a atualização dos assuntos. A torcida merece saber o que está acontecendo. A torcida precisa de uma satisfação porque um jogador que se machucou no lance do gol do Corinthians contra o Flamengo no dia 22 de março, ficou tanto tempo afastado, quem liberou ele para viajar, para assistir aos Jogos da Holanda na ocasião, se alguém errou na preparação, na recuperação dele e quando ele pretende jogar. Não é sobre dar satisfação por dar satisfação, é porque ele não quebrou a perna, ele não teve uma contusão grave, não rompeu o ligamento do tendão de Aquiles, ele não machucou o joelho, ele tem uma lesão muscular, certo? São 45 dias. O que aconteceu com o Memphis, o que tem o Memphis, qual é o plano do Corinthians para o Memphis? Porque se ele se não há plano nenhum, porque o Corinthians é a mesma situação do Neymar. O Corinthians está numa situação de inferioridade, porque deve para ele 45 milhões. O contrato vai acabar, ele tem que jogar a Copa do Mundo, esse é um acordo velado. Se esse é o acordo, a torcida precisa saber e parar com essa regurgitação de assunto. Vamos tentar alguém para pagar. Vamos ver o presidente, um patrocinador para isso, um patrocinador para aquilo. A torcida é feita de idiota há 116 anos.
Mas há temas e temas. Esse é um tema muito sério. As finanças do Corinthians são um assunto que a torcida está interessada. O Corinthians deve muito dinheiro para ele. Ele não colocou uma arma na cabeça de ninguém quando ele negociou. O comportamento dele é uma coisa, o que o Corinthians deve para ele é outra, mas o Corinthians vai existir com ou sem o Memphis. Então, acho que o Marcelo Paz, que não tem toda essa autonomia, ele vai precisar pedir para o Stabile, mas ele precisa, nas atualizações da semana que ele fala de tudo, falar sobre o Memphis. Ele não fala. Godoy. Ô, craque Neto, os jogadores que disputam as competições da Europa estão extenuados fisicamente. Então, para a Holanda, é importantíssimo que o Memphis chegue inteiro para a Copa. Isso quer dizer, sem jogar. Não, inteiro fisicamente. Agora, inteiro fisicamente. Agora, esse Você tem razão. inteiro fisicamente Não pode, importa, pode jogando ser ou não jogando. jogando ou não. Verdade, mas Godoy. para a Holanda, ele vai fazer uma baita diferença, como esses jogadores que estão aqui no continente americano, que o calendário é diferente do continente europeu. Então, para ele é muito mais importante, e o Corinthians sabe disso, a Copa. O Corinthians é apenas a colônia de preparação, colônia de férias de preparação para a Copa. O spa de luxo. Então, vamos lá. Qual a ideia em relação à renovação de contrato dele, pelo menos aquilo que a gente sabe, Marília, é que ninguém quer renovar o contrato dele. Ou você tem uma informação diferente dessa? Não, mas nem para falar isso. O Corinthians agradece os serviços prestados, muito importantes. Desculpa, nem o todo Corinthians mundo não. faz. Tem gente que tem algumas pessoas que querem. Do Corinthians? É, do Corinthians. Estão ali circulando. Desculpa, Marília. Não, Estão mas ali, tão ali Não, vamos circulando, juntos, né? vambora. Estão circulando ali em torno, né? Quem trouxe? Quem trouxe, acho que quer, não quer? A renovação? Tem muita gente que trouxe, Então, né? essa muita gente que trouxe também quer novamente a renovação, né? Mas vocês sabem, como eu sei, É. que o presidente não tem dinheiro para isso. Não tem. E Pelo não tem Estado, ele não renova. E não tem condições. Aí vem essa conversa mole. Olha, vamos pegar 2 empresas, 3 empresas para pagar o salário dele. Vamos supor que cada empresa dê 1 milhão, certo? Se ele renovar por 2 anos, que é o que ele quer, né, ele ganha 3 milhões. Então, cada empresa tem que dar 1 milhão. 3 empresas precisam... 12 milhões para uma empresa, 12 para outra, aquela toda. Vocês acham mesmo que uma empresa vai pagar o salário do Memphis num ano tão difícil do Corinthians em termos de presidência, eleição no Corinthians, eleição no Brasil, Copa do Mundo agora? Vocês acreditam mesmo nisso? Instabilidade econômica. Vocês acreditam mesmo nisso? Agora, Vocês acham que isso é verdade? Eu sei acho o que valor da renovação. Vocês acham que é verdade? Eu acho só uma coisa. O Stabile, principalmente, que apesar de, em off, ser uma pessoa mais preocupada em falar que não tem dinheiro para renovar, se o Memphis for bem na Copa do Mundo, vai ser muito difícil dele, candidato à reeleição, falar, não, vamos abrir mão do Memphis, eu vou ser... Politicamente, você tá dizendo. Politicamente, eu acho muito... Porque oficialmente ele não está falando que não vai renovar com o Memphis, ao contrário. Oficialmente, ele e pessoas da diretoria dele falam o quê? Que estão atrás de um jeito de renovar. E querem que ele fique. O técnico do Corinthians fala o quê? Que quer que ele fique. Então, oficialmente, a direção está passando esse recado para a torcida. Mas a gente gostaria que ele ficasse. Se ele for muito bem na Copa do Mundo, alguém de fora vai ter interesse Pode ser. em Não, contratá-lo. Premier League não. Só a Ásia Mas tudo ou bem. Estados Unidos. Mas pode ir para a Arábia sem problema. Agora, tem um detalhe. Eu sei o valor da renovação de contrato dele. Qual seria, Cassiano? 45 milhões. De qualquer maneira, vai ter que pagar isso daí. Ah, não. Os 45 milhões. Ficando ou não, vai ter que pagar Agora, essa Godoy. ele faz falta pro Corinthians, mas mais falta ainda faz a falta de quantidade de jogadores com qualidade para revezar no momento em que o Corinthians precisa utilizar as opções de banco, opções de substituição, porque o Corinthians não tem. Cai muito a qualidade quando ele faz o técnico, ou seja qual for o técnico do momento, tem necessidade de fazer uso dos reservas.